Oi, pessoal, hoje 2 de fevereiro já, né? Como passa rápido o tempo. Pessoal, hoje eu vou falar um conto, narrar sobre um conto que eu já falei aqui, já contei esse conto algumas vezes, só que hoje eu vou fazer um comentário junto desse conto, um comentário de uma obra de Valdo Vieira, um pequeno trecho aqui de 2 páginas, sobre atitudes do homem na via pública, como a gente deve ser na via pública, tratar as pessoas. É mais ou menos ligado a esse conto, O Burro de Carga, pelo espírito de Neio Lúcio. Esse aqui é pelo espírito de Valdo Vieira. Valdo Vieira foi um médico, né? E nos anos 50 e 60 trabalhou junto, trabalhou não, eles fizeram várias obras, né? Psicografaram várias obras com Chico Xavier. Em 1965, eles viajaram para os Estados Unidos, inclusive os dois, para divulgar o espiritismo naquele país, né? Onde publicaram o livro The World of Spirits, O Mundo dos Espíritos, né? Ele tem, só para vocês entrarem no Google, vocês vão ver a biografia muito completa dele, né? E ele é daqui de Monte Carmelo, pertinho, né? E foi um cirurgião plástico, cosmético, dentista, médico, lexicógrafo, autor brasileiro de várias obras, primeiro conscienciólogo devido a ser propositor, né? Conscienciologista e da projeciologia, né? Ele nasceu em 1932, e faleceu em Foz do Iguaçu, interessante, aos 83 anos, né? Então é muito grande aqui a matéria. Psicografou sozinho o seguinte livro, Conduta Espírita, que é essa aqui, ó, Conduta Espírita, né? E pelo espírito André Luiz, né? Pelo espírito André Luiz, inclusive. Ó. O médium foi ele, mas psicografado por ele, mas pelo espírito de André Luiz, né? Bem-aventurado simples, de Valério, Cristo, espera por ti, entre outros, de coração para o coração de Maria Celeste, se a ira de volta, diversos espíritos, sonetos da vida, enfim, só nas almas de André Luiz, a técnica de viver, né? Enfim, fez estudos pelo desligamento do corpo, né? E aqui, ó. Ele se muda para os Estados Unidos, ele vai para os Estados Unidos, onde, juntamente com Chico Xavier, eles publicaram, né, o livro The World, né, junto com Chico Xavier, The World of Spirits, né, O Mundo dos Espíritos. Vale a pena ver a biografia do Valdo Vieira, esse médico fabuloso, médico e médio, né, faleceu com 83 anos. Bem, gente, o conto chama O Burro de Carga. Com mais de luz aqui. O Burro de Carga. Isso aqui é um exemplo de vida, é um exemplo da humildade daqueles que trabalham, que servem sem reclamar, sem chorar, sem ficar resmungando, sem pedir aumento de salário, né? E esse conto não é uma metáfora, né? Foi um conto psicografado por Chico Xavier pelo espírito de Neio Lúcio. A metáfora é porque os comentários pelos animais, né? O comentário espiritual dos animais, né? Eu entendo que é uma metáfora. Mas o conto em si é uma verdade, porque no final vocês vão ver o que acontece no final. Somente aquele que serve, que sofreu, né? Que merece a confiança. Não que os outros não mereçam, né? Eu vou ler o conto rapidinho, é pequeno. O burro de carga.
No tempo em que não havia automóveis, na cocheira de um famoso palácio real, um burro de carga curtia imensa amargura em vista das pilhérias e remoques dos companheiros de apartamento, dos outros animais que estavam lá, né? Reparando-lhe o pelo maltratado, as fundas cicatrizes do lombo e a cabeça tristonha e humilde, aproximou-se dele formoso cavalo árabe, que se fizera detentor de muitos prêmios, e disse orgulhoso, cavalo árabe, orgulhoso, né? Triste sina que recebeste, não inveja minha posição nas corridas? Eu sou acariciado por mãos de princesas e elogiado pela palavra dos reis. Aí entrou um outro animal no assunto. Pudera, exclamou um potro de fina origem inglesa. Como conseguirá um burro atender o brilho das apostas e o gosto da caça? Entendo que tudo isso aqui, né, o autor usa uma metáfora para explicar a importância daquele que sofre, né? O infortunado animal recebia os sarcasmos resignadamente, calado, humildemente, né? Outro soberbo cavalo de procedência húngara entrou no assunto e comentou. Um cavalo de procedência húngara, famoso, né? Há 10 anos, quando me ausentei de pastagem vizinha, né, vi este animal sofrendo rudemente nas mãos de bruto amansador. É tão covarde que não chega a reagir, nem mesmo com um coice. Não nasceu senão para carga e pancadas. É vergonhoso suportar-lhe a companhia. O outro cavalo tinha até vergonha dele, que absurdo. E assim é na vida real, gente. Tem gente que tem nojo de pessoas que estão sofrendo, que estão ali na rua, né, pedindo, catando papel. Quem somos nós para julgarmos? Estou fugindo um pouco da história. Vamos voltar para a história. Eu vou chegar lá. Nisto, né, naquela situação, naquele comentário todo, admirável jumento espanhol acercou-se do grupo e acentuou sem piedade. Lastimo reconhecer nesse burro um parente próximo. É animal desonrado, fraco e inútil. Não sabe viver senão sob pesadas disciplinas. O jumento espanhol, né? Admirável jumento espanhol. Eu ignoro o aprumo da dignidade pessoal e desconheço o amor próprio. Eu aceito os deveres que me competem, sim, até justo limite, falou o jumento espanhol. Olha só o atrevimento, hein? Até certo limite, até justo limite. Mas, se me constrange a ultrapassar as obrigações, recuso-me à obediência, pinoteio e sou capaz até de matar. O jumento espanhol. As observações dos animais não haviam terminado quando o rei do palácio entrou no recinto, né? Penetrou o recinto em companheiro do chefe das cavalariças. Falou para o chefe das cavalariças: preciso de um animal dócil preciso de um animal para serviço de grande responsabilidade, informou o monarca. Animal dócil, educado, que mereça absoluta confiança. O empregado perguntou: Majestade, não prefere o cavalo árabe? Não, falou o soberano. É muito altivo e só serve para corridas em festejos oficiais sem maior importância. Aí o cocheiro, né, chefe das cavalarias, falou: não quer o potro inglês, majestade? De modo algum. É muito irrequieto e não vai além das extravagâncias da caça. Não desejo o cavalo húngaro, majestade? Não, é muito bravio, sem qualquer educação. É apenas um pastor de rebanho. O jumento espanhol não serviria? Insistiu o servidor, né, o chefe, o cocheiro. De maneira nenhuma. É manhoso e não merece confiança. Decorrido alguns instantes de silêncio, o soberano perguntou: onde está o meu burro de carga? O chefe das cocheiras indicou entre os demais. O próprio rei puxou carinhosamente para fora e mandou ajaezá-lo, né, colocar as armas, a sela,
com as damas resplandecentes de seu castelo, de sua casa, e confiou-lhe o filho, ainda criança, para longa viagem. Assim também acontece na vida. Em todas as ocasiões, temos sempre grande número de amigos, de conhecidos, de companheiros e companheiros, mas somente nos prestam serviço de utilidade real aqueles que já aprenderam a suportar, servir e sofrer sem cogitar de si mesmos. Assim é na vida, gente. Assim é na vida. Eu vou interromper aqui um pouquinho o conto, para não ficar muito grande, cansativo, né? Às vezes tem gente que não dá tempo de ler. Eu vou dividir em duas partes esse conto. Esse é o final da primeira parte.